Gol de Vitor Roque, vitória atleticana na tarde deste sábado na Liga Arena. Furacão volta à primeira página do Campeonato Brasileiro. Como foi o jogo? O que mudou do primeiro para o segundo tempo? Quem mandou bem, quem mandou mal? E o que os jogadores do Atlético pensam sobre o comando interino de Wesley Carvalho e essa mudança de filosofia, mesmo em um curto espaço de tempo, do atual treinador para a era Paulo Turra / Luiz Felipe Scolari? Tudo isso a partir de agora aqui no De Olho no Jogo. Conteúdo começando com aquele pedido tradicional, aquele pedido de sempre para você, por favor, se inscrever aqui no De Olho no Jogo, ajudar o canal a chegar a 10 mil inscritos ainda durante a temporada 2023. Esse objetivo sendo alcançado, sorteio de uma camisa do Atlético, uma do Coritiba, uma do Paraná Clube. Então, conto com a sua colaboração, por favor, se inscreva aqui no canal De Olho no Jogo, dê esse voto de confiança. Bem, para falar de Atlético 1, Corinthians 0, acho que o primeiro ponto é ir para a escalação, porque o Atlético surpreendeu com a ausência do Fernando, o lateral Esquivel ainda não disponível, Pedrinho dispensado, o Atlético tinha apenas o Vinícius Cauê à disposição ali para esse setor. Era a opção mais óbvia, porque o Vinícius Cauê até entrou no jogo diante do São Paulo no segundo tempo, quando o Fernando machucou. Só que, para surpresa de quase todos, eu pelo menos, o técnico Wesley Carvalho acabou lançando o esquema com 3 zagueiros, com Pedro Henrique pela direita, Thiago Heleno centralizado e o Zé Ivaldo pela esquerda, com o Christian ficando ali na ala esquerda, com o Kelvin voltando ao time na ala direita. Movimentação aí bastante curiosa, bastante interessante, pelo menos na minha visão. E quais foram as consequências disso? O Atlético, primeiro tempo, foi o time que propôs o jogo, foi uma equipe bastante ofensiva, e isso passou muito pelos alas, que quando o Corinthians ia fazer, por exemplo, a saída de bola, os dois ficavam muito espetados, os dois ficavam bastante avançados para fazer a marcação. O Atlético, por exemplo, quando o Cássio ia cobrar um tiro de meta, o Atlético colocava 7 jogadores no campo defensivo corintiano, o que forçava o Corinthians a apostar na bola longa. Ficavam no campo defensivo do Atlético apenas o goleiro Bento e os 3 zagueiros, Pedro Henrique pela direita, Thiago Heleno centralizado, Zé Ivaldo pela esquerda, com um ponto importante. Os 3 zagueiros na altura do meio campo, próximos ali ao meio de campo, ou seja, era um time compacto, um bloco alto dessa vez, uma mudança significativa assim na altura do time jogar. E outro ponto bastante interessante, não é que o Atlético abriu mão da bola longa, mas o Atlético está trabalhando mais a bola de passes curtos, e quando coloca essa bola em diagonal, essa bola longa, que era uma das principais características do time do Paulo Turra, é para mudar um pouco a rotação do jogo, para mudar um pouco a forma do adversário se defender. E essa bola longa, quando entrou, foi muito bem, como por exemplo no lance no primeiro tempo, que o Zé Ivaldo da esquerda faz uma inversão para o Kelvin domina a bola, vai para cara a cara com o Cássio, que sai e chega antes que ele. Então foi um primeiro tempo do Atlético muito, mas muito interessante, com a bola nos pés, trabalhando em passes curtos, colocando velocidade, colocando intensidade, adiantando a marcação, dificultando a vida do Corinthians, e o Atlético no primeiro tempo deitou e rolou. Há muito tempo assim a gente não viu o Atlético realmente amassando o adversário na etapa inicial. Para a gente ter ideia, nas estatísticas do jogo, o Atlético terminou o primeiro tempo com 14 finalizações contra apenas 2 do Corinthians. E o primeiro chute do Corinthians foi aos 33 minutos. Ou seja, um domínio muito grande do Furacão, que já tinha levado perigo contra a meta do goleiro Cássio. Em 14 minutos de jogo, por exemplo, o Atlético já tinha 4 situações perigosas de gol. Então, foi uma partida realmente, na minha visão, ali um primeiro tempo muito interessante do Atlético, que venceu por 1-0, gol marcado pelo Vitor Roque, e ficou barato para o Corinthians. Tanto é que teve o lance que o Vitor Roque cabeceou a bola na trave, ela explodiu, né? Em cima da linha, o árbitro chegou a marcar gol, o VAR confirmou que a bola não entrou. Outros lances importantes do ataque atleticano. Então, um jogo muito bacana do Atlético no primeiro tempo. Os principais destaques, na minha visão: entre os zagueiros, gostei muito do Zé Ivaldo, cometeu um erro, é verdade, mas gostei bastante da atuação dele na saída de bola, nesse combate, dando aquelas arrancadas características do jogador.
Eric no meio de campo, impecável, ditou ali o ritmo, participou da jogada do gol. Kelvin na lateral direita foi quem acabou dando assistência para o Vitor Roque, mas um jogo muito agudo do Kelvin ali pelo lado direito, e o Vitor Roque tem uma estrela impressionante, como gosta de fazer gol em jogo grande, a joia atleticana. No segundo tempo, o jogo muda um pouco de característica, o Corinthians fica mais com a bola e o Atlético passa a apostar nos contra-ataques. É verdade que o Atlético não sofreu. O Corinthians tem, se você pegar os números frios, você vai encontrar uma quantidade razoável do Corinthians de finalizações, uma posse de bola elevada, mas se você for ver na prática, o Atlético se defendeu razoavelmente bem. Tanto é que o Corinthians não teve nenhuma finalização perigosa. A chance mais contundente assim ficou um bate e rebate na área, aí o Bento fez a defesa. Fora isso, lances ali que poderia ter caprichado melhor, poderia ter feito uma jogada diferente, mas que acabou não resultando em perigo contra a meta atleticana. Só que o Atlético aceitou muito essa posse de bola do Corinthians. Contra uma equipe mais qualificada, poderia vir a ter problema. E aí o outro ponto, o Atlético, quando contra-atacou, foi muito perigoso. Teve lance do Vitor Roque exigindo defesaça do goleiro Cássio, teve bola na trave do Terans já no finalzinho do jogo, uma jogadaça individual do Christian, mas foram contra-ataques muito espaçados. Então, no segundo tempo, você já vê alguns pontos para ajustes na equipe do Wesley Carvalho, como evitar essa posse de bola permanente ali do adversário e contra-atacar de forma mais frequente. Mas, de qualquer forma, no todo, no somatório, um jogo bem interessante, bem importante do Atlético, a vitória com uma boa atuação. A média da partida acaba sendo uma média elevada. E aí, no segundo tempo, alguns nomes também tiveram seu destaque, mas aí, para mim, foi o momento em que o Eric conseguiu se manter o mais regular de todos. Por isso que, na minha visão, Eric, o melhor jogador em campo, o Vitor Roque, muito bem, o Christian cresceu de rendimento com essa jogada muito interessante no fim, o Kelvin acabou tendo uma queda ali na segunda etapa, foi substituído pelo Madison, mas um jogo ali bem interessante da equipe atleticana, que volta à primeira página da tabela. Estive na Liga Arena, bati um papo ali com alguns jogadores do Atlético na zona mista e algumas respostas importantes. Resolvi trazê-las aqui para vocês no canal, por isso que o vídeo entrando um pouco mais tarde. O jogo já acabou há algum tempo, mas estava produzindo, estava preparando. Primeiro o Vitor Bueno, analisando as mudanças do Atlético de Wesley Carvalho, apenas 2 jogos, para o Atlético de Paulo Turra. A filosofia é diferente. Nós éramos um time um pouco mais reativo, usava bastante contra-ataque com o professor Paulo, e com o Wesley gostamos de ter a bola a nosso favor, de conseguir nós criarmos as jogadas, ao invés de esperar o adversário e sairmos do contra-ataque. Então, talvez seja a diferença. Mais coragem, porque tudo aquilo que eles não passam, passa para nós nos treinamentos, a gente está colocando em prática nos jogos. Então o time está pegando cada vez mais confiança para impor aquilo que ele acredita. E agora vamos ouvir o volante Eric, para mim o melhor jogador em campo, um dos destaques do jogo, falando dessas mudanças de características, mudança de filosofia e afirmando que o grupo está fechado com o técnico Wesley Carvalho. Foi de fazer valer as boas atuações, né? Principalmente aqui a gente teve contra São Paulo, né? E hoje a gente sabia que precisava fazer uma boa partida e, acima de tudo, vencer, né? Convencer o nosso torcedor, trazer o torcedor para o nosso lado, mostrar para ele que nós estamos criando uma identidade nova, como você falou, sem menosprezar o trabalho do Turra, né? O Wesley é um cara muito inteligente e a gente conseguiu assimilar muito bem o que foi passado durante a semana no treinamento, apesar do pouco tempo, né, de espaço entre um jogo e o outro, mas a gente conseguiu executar bem o que foi proposto pra gente durante os treinamentos. E Eric, sem querer colocar qualquer tipo de enrascada, muito pelo contrário, mas muito tem se falado em movimentações do Atlético no mercado em busca de um substituto. Acredito que o que o Wesley está conseguindo mostrar também fortalece ele nessa ideia de ser efetivado. Como que o grupo vê o trabalho do Wesley e acredita que é um nome que possa receber essa oportunidade? Cara, eu acredito que sim, o Wesley vem com a gente desde o ano passado. A gente vê que é um cara que tem um conhecimento muito grande de futebol, que aborda aspectos táticos, né, que são detalhes que fazem a diferença ali no dia a dia e que são mostrados nos jogos.
né? E a gente tá fechado com ele, a gente acredita nas ideias dele, tanto que executamos muito bem hoje na partida. Então ele tem o nosso voto de confiança, né? Mas se vai contratar ou não cabe a gente, atleta, a gente é responsável pela parte dentro das 4 linhas, mas a gente está fechado com ele e a gente acredita no trabalho dele. Palavras importantes do Vitor Bueno e do Eric. Agora, quero saber de vocês, como que vocês avaliaram Atlético 1, Corinthians 0? Concordam ali com os jogadores sobre essas mudanças de filosofia, de postura do time atleticano e essa afirmação do Eric, de que o time está fechado com Wesley Carvalho? Vocês manteriam o Wesley por mais tempo ou vem o Atlético tendo necessidade de agir rápido no mercado para buscar um novo treinador? Comentem livremente aqui na caixa de comentários, quero saber a opinião de vocês para participarem aqui diretamente do De Olho no Jogo. Para fechar, aquele outro convite tradicional, KTO.com, principal casa de apostas do Brasil. Acessa lá, faça o registro, use o cupom De Olho, tudo junto, tudo maiúsculo, você ganha 20% de bônus. Aqui, uma dica para esse domingo de Campeonato Brasileiro. Vitória do Bragantino contra o Goiás, gol do Flamengo contra o Santos e gol do Palmeiras contra o Botafogo. Essa combinação toda valendo 2.0 para 1, ou seja, você vai lá, deposita R$25, investe R$25, dando boa, tem um retorno aí acima de 50, fica R$50,44 na KTO.com, o principal site de apostas do Brasil, parceiraça aqui do De Olho no Jogo. Nos próximos dias, um QR Code para entrar direto já na KTO, com o cupom do De Olho no Jogo, para vocês, para facilitar também a vida de vocês. Então, comentem aqui, por favor, sobre a vitória atleticana por 1-0. Ajudem o De Olho no Jogo a seguir crescendo. Deixa o like também, é muito importante para o YouTube, e recomendando aqui os conteúdos cada vez para mais pessoas. Um abraço a todos, uma ótima semana.